Então, bom dia. O meu nome é Cristel Domingos e em nome da AMAT Lusitana, Associação de Desenvolvimento, quero dar-vos as boas-vindas a este painel Idealizar um futuro de impacto social no mundo pós-Covid. E com isto dizer-vos que é com imenso orgulho que reunimos neste evento, na Social Link Summit, um conjunto de individualidades com enorme potencial e com excelentes inputs para cada uma das temáticas em discussão e verdadeiros ativistas na procura de soluções para estes desafios que estamos de facto a viver. Temos assistido aos últimos meses ao surgimento de inúmeras soluções com base na criatividade destes intervenientes e das instituições por eles representadas. Agradecer com isto muito sinceramente a quem permitiu que este evento se tornasse possível, à minha equipa CLDS, a quem estou eternamente grata e tem trabalhado de forma incansável nesta iniciativa, a todos os oradores, e agora em particular sim, aos 3 excelentes oradores que comigo partilham este painel. E por isso o meu repto já no início é lançar o desafio a todas e a todos quando estão connosco a assistir, que participem e que façam parte da discussão deste painel. Tenho a certeza que sairão daqui excelentes contributos que nos irão inspirar a todos e a todos imenso. O que é que esta realidade nos ensinou? Ou refiro ainda, o que é que nos devia ter de facto ensinado? E porque, de facto, acredito que o tempo será pouco para tão rica conversa, começo por apresentar os nossos oradores e passo desde já a palavra ao professor José Morgado, que é doutorado em Estudos da Criança pela Universidade do Minho, professor no Departamento de Psicologia e da Educação do ISPA, membro do Centro de Investigação em Educação do ISPA, membro da Comissão Coordenadora do Programa de Doutoramento em Educação desenvolvido pelo ISPA, pela FCT, CSH da Universidade Nova de Lisboa, é colaborador regular em programas de formação inicial e contínua de professores de ensino básico e secundário. De facto, é com toda a humildade, e já transmiti isto aos oradores, é com toda a humildade que estarei a moderar este painel. Espero estar à altura dos desafios, porque de facto os oradores são de excelência e não sei se de facto terei competências para moderar um tão rico painel. Por isso passo desde já aqui a questão ao professor José Morgado. A preparação deste painel levou-me nos últimos dias a ler com alguma atenção o blog Atenta Inquietude e de facto tenho a dizer, professor, fiquei apaixonada pela sua escrita e pela forma como também aborda estas questões das crianças. E pronto, e uma das questões que se coloca nos dias de hoje, e temos todos estado atentos à reabertura das escolas, alguns surtos que têm surgido nas escolas, a minha questão, e tendo em conta também aqui os seus valiosos inputs neste domínio, sabendo que não existe manual de instruções, como o professor refere muito bem no seu painel, ficou surpreendido pela forma como as escolas se prepararam neste início de ano letivo? Isso concorda, no fundo, com elas? Bom, muito bom dia. Antes de cumprir o dever cívico e afetivo de agradecer a gentileza do convite à AMAT Lusitana, felicitar a Associação pelo evento, cumprimentar os colegas de painel, a doutora Cristel, da AMAT Lusitana, o professor Filipe Duarte Santos e a doutora Cristina Quadros. É um gosto. Também um regresso às origens. A minha família materna é de Castelo Branco, portanto é sempre um conforto, embora à distância, voltar para essa zona, ainda que desta forma virtual. Bom, deixe-me só fazer uma muito breve introdução. Nós mesmo antes do tempo da pandemia, os sistemas educativos, de uma forma geral, e o nosso em particular, enfrentam 3 grandes desafios e que são questões críticas.
relação à formação e à qualificação, o desenvolvimento das sociedades exige que os cidadãos tenham, para ter acesso a projetos de vida positivos, que tenham níveis de qualificação e formação. E aqui vale a pena retomar, porque tem a ver também com os efeitos da pandemia, a ideia, que aliás está na agenda com a discussão da educação cívica e do desenvolvimento nas escolas. Nós não precisamos de formar cidadãos só em conhecimento instrumental, técnicos, mas precisamos de formar cidadãos numa perspectiva mais global, na sua dimensão ética, cívica e social. E desse ponto de vista, isto é um grande desafio. Nós precisamos de qualificar e formar os cidadãos. Fiquei muito satisfeito a propósito disto, com o facto deste ano se terem batido recordes no acesso ao ensino superior. A formação é um bem de primeira necessidade nas sociedades desenvolvidas. E prendemos até com os efeitos da pandemia, com a própria pandemia. Quanto mais qualificação nós tivermos, melhor lidamos com desafios extremos. E desse ponto de vista, esta é uma primeira questão. Uma segunda questão é que esta formação, esta qualificação, não pode deixar pessoas de lado. E também foi um dos efeitos da pandemia a que eu vou voltar a propósito da sua questão do arranque do ano letivo. Em Portugal fala-se muito de inclusão e às vezes a inclusão é fruto de equívocos. Mas, de facto, hoje em dia, a exclusão da escola é a primeira etapa da exclusão social. E, portanto, a exclusão da educação. E, desse ponto de vista, nós temos que garantir que conseguimos promover projetos educativos formativos, com qualidade e na qualificação, e, ao mesmo tempo, que seja extensivo a todos. Não tem que ser formação de nível superior, tem que ser uma formação que permita entrar no mercado de trabalho com qualificação que lhe permita assumir projetos de vida, como eu disse há pouco. A terceira questão, que é um desafio crítico, é que e a pandemia sublinhou essa necessidade, é termos uma perspectiva de educação e aprendizagem ao longo da vida. Repare que um dos eixos do projeto, do processo, do que estamos agora a negociar com a União Europeia no âmbito dos processos de recuperação para todos os países, um dos grandes eixos é a transição digital. Porquê? Porque por exemplo, no caso da transição digital, nós mostramos uma falha gritante na literacia digital e na literacia de saúde que potenciou efeitos negativos da pandemia. E desse ponto de vista nós precisamos de ter, como perspectiva de comunidade, quer ao nível mais micro, quer ao nível mais macro, um modelo de desenvolvimento ao longo da vida, de aprendizagem ao longo da vida. Isto são os grandes desafios que as sociedades contemporâneas enfrentam e Portugal, por razões conhecidas e que não tenho tempo a abordar, são situações mais críticas. Relativamente agora aos efeitos da pandemia, a minha grande surpresa e agradável surpresa foi a extraordinária resposta, a gigantesca resposta que foi dada a partir de 12 de março de 2020 com o encerramento das escolas, em que num fim de semana as escolas foram encerradas e passado uma semana as aulas começaram. Agora, foi uma resposta de emergência. E esta resposta de emergência acabou por um lado, manter as crianças, ou uma boa parte das crianças ligadas ao sistema, mas mostrou enormes fragilidades, quer nos equipamentos das escolas e na acessibilidade à net, quer na literacia digital das famílias, quer na inexistência de recursos em muitas famílias. E tentou-se uma missão impossível, que é trazer a escola para um cantinho lá de casa, quando há muitas crianças que nem cantinho têm lá em casa. E, portanto, nós vivemos uma situação que eu acho que eu sublinho foi um esforço brutal por parte das comunidades educativas, com as orientações do Ministério e de outras estruturas públicas e privadas envolvidas, mas agora estamos num outro ano. E o que é que este ano tem os grandes desafios? Recuperar, primeiro, alguns dos enviesamentos que o final do ano letivo que tivemos promoveram. Por exemplo, nós tivemos crianças que o ensino à distância deixou mais distantes das escolas. E, portanto, nesta primeira fase nós temos um desafio que é crítico, que é reconfigurar a relação das crianças com a escola. Temos que as ouvir. Uma situação de confinamento, a doutora Cristina Quadros vai certamente falar disso, a situação de confinamento tem implicações ao nível de saúde mental e funcionamento das crianças e das famílias. E, portanto, nós precisamos de, primeiro, não é a questão logo imediata de recuperar aprendizagens que não tenham sido processadas, mas vamos ouvir as crianças, vamos sentar as crianças, são novas rotinas e isto implica, de facto, uma reconfiguração desta relação com a escola. E as escolas, se me pergunta, estão bem preparadas? A orientação do Ministério, aliás, era muito comentado nas redes sociais e nos contactos que tinha com professores, a orientação é, se possível, tanto quanto possível. Porque nós sabemos que a tipologia das escolas é completamente diferente, a tipologia das comunidades é completamente diferente, a tipologia dos alunos é completamente diferente e das famílias e os recursos das escolas também são diferentes. E, portanto, isso acompanhou o blog, eu no outro dia escrevi um texto de uma surpresa extraordinária. Há escolas que estão a promover aulas em que os meninos não saem ao recreio. E estão 5 horas de máscara, 6 horas de máscara, entre a sala de aula e 5 minutos no corredor contíguo.
Quer dizer, isto é incrível do ponto de vista da saúde das crianças e do processo de aprendizagem. E, portanto, nós temos que ser cautelosos, não tenho nenhum espírito de desrespeito pelas necessidades da aceitação e do cumprimento de regras vindas do âmbito das estruturas de saúde, da Direção-Geral de Saúde, mas as crianças, eu tenho netos em idade a frequentar a escola, e nós temos que perceber que elas têm que aprender uma outra escola que não é a escola que conheceram até março deste ano. E isso é um grande desafio que neste momento se põe. Eu sou otimista, quero acreditar que os meus netos não estão condenados a passar mal no seu processo educativo, mas sou muito cauteloso e temos que ser muito críticos não no sentido do criticismo avulso, mas de crítico no sentido criterioso, de escrutínio em relação àquilo que é o bem-estar das crianças e o que é a arte do possível. Costuma-se dizer que a política é a arte do possível. Não, a educação é que é a arte do possível. O que é que nós podemos melhor fazer justamente para responder ao desafio que eu coloquei de início, promover qualidade, promover formação. Estava a olhar para o professor Filipe Duarte Santos. A educação ambiental, as questões do ambiente são críticas do ponto de vista da educação. Elas não podem só ser deixadas à imprensa, que ainda por cima muitas vezes é ligeira a maneira a abordar estas questões, e nós não somos, temos muito pouco consumo, a nossa literacia ao nível da imprensa e de consumo de revistas especializadas é baixíssima. Então, se a escola não fizer chegar a todos os meios para promover equidade no acesso ao conhecimento, quem é que vai fazer isso? As famílias, não são as famílias, por razões que todos nós conhecemos. E desse ponto de vista, a educação é um sistema crítico. Para terminar, chamaram ao título O Futuro da Criança. Há uma frase de um poeta Woodworth muito interessante que é: a criança é o pai do homem. A criança que é hoje criança vai ser homem amanhã e vai ser pai amanhã. É dessas crianças hoje que nós temos que cuidar para que sejam bons pais amanhã. Muito bem, muito obrigada, professor. Entretanto, passarei-lhe novamente a palavra, mas já que estamos de facto aqui a falar na saúde mental das nossas crianças, passo também desde já a palavra aqui à Cristina de Quadros, presidente da Delegação Regional do Centro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, presidente pós-graduada em consulta psicóloga e psicoterapia em intervenção cognitiva comportamental, tem exercido funções nos serviços de psicologia e orientação do Ministério da Educação aqui na Zona Centro, exerce também aqui atividade em clínicas e, de facto, tem aqui também imensos contributos também a dar no setor das crianças, porque, de facto, a doutora Cristina também é uma área que sei que lhe interessa particularmente, mas, neste caso, mais vocacionada aqui para as questões da saúde mental e do bem-estar. Eu começava já por fazer aqui uma questão, que se calhar será uma questão recorrente no seu dia-a-dia, doutora Cristina. Quais foram os impactos que o Covid-19 trouxe para a saúde mental e para o bem-estar das pessoas? Bom dia a todos. Obrigada, Cristel, pela apresentação, pelo convite. Cumprimento de novo os meus ilustres colegas de painel e saúdo quem nos está a ouvir, que ainda tem coragem para se manter atento à internet, a aprender e a conversar sobre os temas que têm havido muito. Não posso deixar de... Imagino que tenham... eu senti alguma nostalgia e nem vivi os outros eventos anteriores presenciais, mas de facto aquela apresentação inicial dá-nos esta saudade, não é? De outra forma de estar. Mas eu pegava, quase brincando com as palavras que o professor José Morgado disse, quando estava a dizer que é preciso não deixar ninguém de lado, e eu acho que quem fez isso de forma ilustre foi a pandemia, não é? Não deixou mesmo ninguém de lado e mostrou esta humanidade comum e percebemos que temos mesmo de lidar com o que é. E quando vimos o impacto, todos nós sentimos o impacto da pandemia. Claro que e se a pandemia não deixou ninguém de lado, a forma como fomos capazes de lidar com ela já dependeu das condições realmente que muitas famílias tinham. E aqui às vezes não eram só as famílias com mais recursos, porque se por um lado, em termos dos recursos escolares, e estou completamente de acordo que de facto muitas famílias não tinham acesso à internet, não tinham computadores, não tinham recursos para aceder às aulas online, mas muitas destas crianças que viviam se calhar num meio mais rural passaram por esta pandemia com muito mais saúde porque tinham acesso ao exterior, tinham acesso a um quintal, tinham acesso ao ar livre que as nossas crianças que vivem em apartamentos não tiveram. E, portanto, isto houve
o ser humano, como sempre, tem uma capacidade enorme, gigante de se adaptar, e eu acho que ainda que com todos os constrangimentos, eu acho que todos nós lidámos o melhor que fomos capazes, mas acho que de facto houve aqui muitos heróis, e a começar pelas escolas, pelos educadores e, claro, pela saúde, houve aqui um esforço gigante, porque, e falando nesta importância de nós sabermos como é que nós funcionamos, eu volto a aproveitar a oportunidade de poder partilhar em público a ideia de que é muito importante que nas escolas se trabalhe um bocadinho as questões a questão da psicoeducação, não só nas escolas, mas que nas escolas trabalhe a questão da psicoeducação, especificamente o funcionamento do sistema nervoso. Porque nas escolas aprende-se o sistema nervoso aprende-se todos os sistemas, o sistema circulatório, urinário, em várias etapas, não é? Em vários ciclos. Quando chegamos ao sistema nervoso, ninguém sabe, nem os professores, nem os alunos, ninguém sabe como é que nós funcionamos. De uma forma geral, não sabemos que quando estamos nervosos não tomamos boas decisões e, portanto, não faz sentido nenhum estarmos a tomar decisões quando estamos nervosos. Mas quando estamos nervosos também, isto significa, quando estamos em stress, o stress é uma resposta muito importante porque é protetora e ajuda-nos a perceber que alguma coisa não está bem e que nós precisamos agir no sentido de repor determinados equilíbrios. E para isto é preciso realmente estarmos muito atentos, mas também sabemos como é que nós funcionamos. E da experiência que eu tenho, quando nós explicamos quer a uma criança da primária, quer até às vezes a uma pessoa com 60 anos, como é que o sistema nervoso funciona, como é que funciona esta neurobiologia das emoções, as pessoas ficam tranquilizadas e percebem, então, ok, isto é natural, é normal eu sentir-me assim, é normal eu ter pensamentos que não desaparecem da minha cabeça e também é normal eu aprender como é que posso lidar com todas estas situações e isto pode realmente aprender. E este treino da atenção é absolutamente essencial, inclusive para tomar boas escolhas nas escolas. Eu creio que, do que tenha percebido, que há escolas que estão a lidar lindamente agora nesta nova fase com ter escolas mais pequenas, não é? Têm recursos, têm espaços ao ar livre e estão a conseguir lidar, têm poucos alunos e estão a conseguir lidar bem, mas às vezes há uma tendência para o exagero, não é? E, portanto, se as indicações da Organização Mundial de Saúde são para uma criança de determinada idade não ter máscara, se calhar não faz sentido obrigá-la a ter. Se nós sabemos que o exercício físico, que a atividade física, que o movimento do nosso corpo é absolutamente essencial à nossa saúde, não faz sentido ter um corpo parado não sei quantas horas em sofrimento e quando nós estamos em stress e nervosos, não vamos aprender. Nenhuma dessas crianças que vai estar 5 horas sentado ou com pequenos intervalos vai aprender porque não vai estar confortável, não vai estar feliz. E portanto, eu acho que o meu convite era mais para esta questão de observarmos com muita atenção aquilo que temos. Isto nunca mais vai ser o mesmo. Arundhati Roy, uma autora indiana, agora na maior lição do mundo, que era um plano de aula maravilhoso que devia ser usado em todas as escolas e está planeado para os meninos entre os 8 anos e os 14, mas pode ser usado para todos nós. Ela fala que a pandemia é um portal e que é uma oportunidade maravilhosa de temos de lidar com o que é, podemos trazer os nossos preconceitos, as nossas ideias antigas, as nossas dificuldades, ou podemos usar esta experiência, este momento para, com pouca bagagem, criar realmente este mundo novo que é perfeitamente possível e que tem de ser feito em comunhão com a natureza. E, portanto, esta maior lição do mundo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que acabaram de fazer agora os ODS foram assinados há 5 anos, nós temos planos para mais 10 anos, mas precisamos todos ativamente sentir-nos que fazemos parte. E quando nós também partilhamos isto com os nossos jovens e os ajudamos a perceber, a empoderá-los, a perceber que as escolhas deles são importantes, que a opinião deles é importante e que não estamos aqui, a escola não é para ensinar, não é para fazer crescer e para fazer trazer o melhor de cada um de nós. E portanto, esta questão de
deles saberem com pequenas ações diárias, e todos nós, não é só as crianças, em termos da questão do bem-estar, não é? Da ideia de como é que nós podemos cuidar de nós vamos cuidar de nós, não idealizando ou pensando só em objetivos, o que é que eu queria, o que é que eu gostava, mas ver que pequeninas coisas é que nós cada dia podemos fazer. Se eu me sinto desconfortável, é perceber o que é que eu posso. Tenho feito exercício, se eu nunca fiz exercício, não vou agora comprometer-me a ir todos os dias ao ginásio, mas posso pensar que posso dar umas pequenas caminhadas semanais e depois diárias. Se eu quero mudar a minha alimentação, posso começar por pequenas coisas. A questão do pouco, do pequeno e do possível, mas ir sempre na direção que nós queremos para nós e ser com intenção. Acho que é esta a ideia, se calhar, que eu deixava aqui, de estarmos atentos àquilo que estamos a sentir e percebermos o que é que precisamos para melhorar. E cada um cuidar de si, não é? Muitas vezes nós temos tendência para cuidar dos outros, nomeadamente quando são crianças, mas ninguém que não esteja bem pode cuidar de ninguém. Corretíssimo. Obrigada pela excelente reflexão, professora. Passo então a palavra ao Dr. Filipe Duarte Santos. Estamos a falar aqui no bem-estar pessoal, se calhar agora a falar aqui no bem-estar ambiental. Filipe Duarte Santos é professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, rege as disciplinas nas áreas de Ciências do Ambiente e Alterações Climáticas, é presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, funções para as quais foi designado pela resolução do Conselho de Ministros, 9 de março de 2017. De facto, muito haveria ainda mais por dizer, mas passo desde já aqui a primeira questão, professor Filipe. Na sua opinião, o Covid-19 trouxe aqui uma alteração nos comportamentos aqui dos portugueses a nível ambiental? Acha que houve mudanças, houve uma maior reflexão ou não? Muito bom dia. Começo por agradecer o convite, tenho muito gosto de estar aqui presente e cumprimentar os meus colegas do painel e a Cristel, com muito gosto em a conhecer, e todas as pessoas que nos estão a ouvir. E eu começaria por dizer que o Covid-19 é uma zoonose, assim, uma palavra um pouco complicada, mas essencialmente é um vírus, não é? Um vírus que vivia em animais e que conseguiu passar para pessoas. E, portanto, é uma coisa que ocorreu sobretudo depois de que utilizamos a agricultura, deixámos de ser caçadores, os homens pré-históricos, e passámos a ser sedentários e ter a agricultura. E, portanto, a viver em convivência mais próxima com os animais, mas o que está a acontecer é que agora, fruto de uma agressão que se verifica relativamente ao ambiente, um pouco por todo o mundo, enfim, mais noutros sítios do que noutros, como, por exemplo, nas grandes florestas da Amazónia e de outros locais, os animais estão em contacto com as pessoas e o número de zoonoses, portanto, uma doença semelhante a esta, nós não sabemos quão graves é que elas vão ser. Esta aqui assim propaga-se com uma facilidade enorme, portanto tem sido gravíssima, e portanto é uma zoonose e resulta muito provavelmente de uma relação deficiente que nós, humanos, estamos a ter com o ambiente. Agora, em que medida é que isso veio alterar a nossa relação com o ambiente? Bom, o facto é que fomos forçados a estar em casa mais tempo. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, foram para fora das cidades, tinham a possibilidade de estar numa casa, num espaço rural, ou pelo menos numa cidade intermédia, e isso, a possibilidade também que começa a existir das pessoas utilizarem mais o trabalho à distância, por via digital, é uma coisa que é positiva. As deslocações a nível mundial baixaram imenso, o consumo de petróleo baixou muito, portanto houve um certo impacto no ambiente. Foi provavelmente uma oportunidade, está a ser uma oportunidade de nós repensarmos a nossa relação com o ambiente e essa relação é essencial. Nós podemos pensar que é algo que não é muito importante, mas no fundo estamos muito dependentes do ambiente
E em Portugal isso nota-se muito. Há transformações atualmente no ambiente que nos rodeia e que temos que ter em conta. Eu dou um exemplo que todos conhecemos dos fogos rurais e florestais, que é uma praga, não é? Que nos acompanha ano após ano e que em 2017 foi extremamente grave e que as condições do clima estão a favorecer esses incêndios porque chove menos. Chove menos no sul da Europa, na Península Ibérica, e isso resulta de uma alteração do clima que tem origem em algumas atividades humanas e, portanto, nós podemos corrigir isso e voltar à situação primitiva, mas é necessário haver empenhamento, é necessário que haja, de facto, uma transição energética para as energias renováveis. O Rio Tejo, enfim, que corre relativamente próximo de Castelo Branco, é um rio que está moribundo, enfim, há quem diga que esteja morto mesmo, mas é realmente quem o conheceu pujante e efetivamente não poluído, despoluído, tem muita pena, não é? De o ver no estado em que está, e isso tem consequências económicas para os pescadores e, enfim, para as pessoas que vivem ao longo de todo o vale do rio. Portanto, há uma transformação do ambiente e nós temos que fazer um esforço para comunicar às novas gerações, nós, os mais velhos, enfim, estou a falar de mim, para comunicar às novas gerações que é importante renovar a relação da juventude com a natureza. Nós vivemos hoje em dia, as famílias vivem mais nas zonas urbanas, não há uma tendência para a urbanização à escala mundial e, portanto, perde-se parte do contacto com o ambiente e nós temos que renovar esse contacto. A escola tem que fazer, como disse muito bem o professor José Morgado, a escola tem que fazer um esforço para levar as crianças a ter esse contacto. E esse contacto é muito importante. Eu dou um exemplo muito simples. Plantar uma árvore. Plantar uma árvore é um ato que quem o faz beneficia muito disso. É algo que é extremamente encantador, diria eu, ver uma semente germinar e nascer um ser vivo que cresce e que se pode transformar numa árvore. Leva tempo, não é? Quer dizer, nós estamos habituados hoje em dia a uma pressa, não é? Quer dizer, uma aceleração do tempo, tudo muito rápido, mas as árvores levam tempo a crescer, não é? Nós temos que ter isso em conta, é o ritmo da natureza, temos que ganhar de novo a empatia, a harmonia com esse ritmo da natureza e ter contacto com ela, defender as nossas zonas protegidas, as nossas paisagens que são lindíssimas, os nossos parques, as nossas áreas protegidas, enfim, temos que fazer um esforço nesse sentido, penso eu. Muito bem, professor Filipe. Então, volto novamente aqui ao professor José Morgado, mas passo novamente aqui a palavra e o repto que lancei no início a todos quantos estão connosco a assistir, que participem e que façam parte da discussão deste painel. Coloquem nos comentários as questões que tenham aqui para os nossos oradores, porque de facto já nos apercebemos que os contributos são de valor e há que aproveitar de facto eles estarem aqui connosco. Eu só referi também, porque não sei se isto ficou bem claro na minha intervenção no início, estamos aqui a refletir as novas respostas de impacto social e o desafio que o Covid nos trouxe, que o Covid-19 nos trouxe ao mundo e em particular às crianças, aqui com o professor José Morgado, à saúde mental com a doutora Cristina Quadros e ao ambiente aqui com o doutor Filipe. Por isso passo novamente aqui a palavra e já aqui abordando uma questão do futuro, o professor José Morgado há pouco falava qual será o futuro das crianças, de facto não sabemos, mas perspectivando o cenário que temos atualmente e perspectivando também o facto das crianças estarem mais limitadas, o professor fala muito bem nestas medidas restritivas existentes, a não utilização de equipamentos públicos, estas regras de distanciamento físico, acha que isso terá impacto na construção das crianças enquanto indivíduos? Só 30 segundos para partilhar com o meu colega de painel de baixo, que somos eu e o professor Filipe, estamos num semi-painel etário diferente dos colegas que estão do lado de cima do ecrã.
e vou partilhar para todos, mas dirigido ao professor Filipe Duarte Santos. Eu e o meu neto, que tem 7 anos, o mais novo tem 4, plantámos sobreiros, eu tenho terra no Alentejo, tenho pedaço de terra no Alentejo, para isso, porque eu comprometi-me com ele durar 25 anos para eu ensinar a tirar cortiça. Muito bem. Grande iniciativa, parabéns. Estamos a fazer a nossa parte. Mas agora, voltando às crianças, há uma questão que me parece importante, e a doutora Cristina aflorou também essa questão. Eu acredito muito na resiliência das crianças. As crianças são resilientes, as crianças são capazes se nós montarmos no seu ambiente, e agora aqui é tudo nesse sistema eco, para além do ambiente do clima, o ambiente dos afetos, o ambiente das relações. Felizmente está em extinção a referência ao distanciamento social. O mais tínhamos era distanciamento social, nós precisamos de distanciamento físico, era uma coisa que me assustava desde o início, toda a gente a reclamar de distanciamento social, como se nós fôssemos uma sociedade solidária e próxima. Mas isso, felizmente, parece estar em correção. Agora, a questão da resiliência e do bem-estar das crianças. Crianças, de facto, eu acredito. Agora, nós precisamos de perceber quais são os fatores de risco e os fatores de proteção para potenciar os fatores de proteção no ambiente das crianças, nos vários ambientes das crianças. O ambiente familiar. Quando se confinou, há crianças que os pais estavam em teletrabalho, os dois, computadores não chegavam para todos, os pais a servir de professores, a explicar aos miúdos, sobretudo os com menos autonomia e menos autorregulados, a receberem as aulas através do ecrã, e isto criou, de facto, situações muito complicadas. E para as famílias foi um trabalho muito difícil. Eu acompanhei de perto em algumas situações, até de pedidos de ajuda nesse sentido também. Isto para dizer que eu tenho a maior das convicções, por um lado, que nós, deste ponto de vista do Covid-19, nós vamos, com o tempo, e enfim, esperamos com a velocidade tão rápido quanto possível, vamos minimizando os efeitos. Mas temos outras zoonoses à espera, o professor Filipe falou nisso. É só estarmos atentos e não sermos apanhados outra vez, tão desprevenidos como fomos com o coronavírus, com esta variante do coronavírus. E, portanto, nós temos que aprender isso. Para quê? Para aumentar os fatores de proteção. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ambiental mundial, do ponto de vista ambiental familiar, do ponto de vista ambiental empresarial, do ponto de vista ambiental escolar, porque nos diferentes ambientes em que nos movemos, a começar pelos mais novos, nós precisamos de potenciar os fatores de proteção e nós sabemos o que são fatores de proteção. Seria um painel inteiro, podíamos estar a falar aqui dos fatores de proteção e dos fatores de risco. E aquilo que muitas vezes não são concebidos como fatores de risco, são verdadeiramente fatores de risco. Por exemplo, a questão, só para dar um exemplo nas famílias, a questão digital é um fator de proteção que deixou as crianças próximas da escola. Mas a dependência digital, transformar o ecrã no babysitter da família, é um risco para a criança. E, portanto, quais são os equilíbrios? E é neste equilíbrio dos processos educativos que nós todos, como comunidade, temos uma responsabilidade enorme. Não são os professores, não são as famílias, não são os psicólogos, mas toda a comunidade, naquele sentido que para construir uma criança é preciso uma aldeia, não é? E é este problema da aldeia que está em jogo no nosso futuro. E, provavelmente, nós temos que reconfigurar o sentido de comunidade. Que nós perdemos o sentido de comunidade, nós perdemos o sentimento de vizinhança e esta proximidade. E nós agora parece que estamos próximos, mas eu costumo dizer estar à vista não é próximo. Nós estamos à vista, mas podemos não estar próximos. Nós estamos aqui os 5 à vista, mas podemos não estar próximos. Eu acho que até estamos, mas podemos não estar. E é deste ponto de vista que nós temos que também pensar nestes fatores de proteção que são uma comunidade solidária. E isto passa, de facto, por valores, não passa só por aumentar conhecimentos técnicos. Eu preocupo muito que o ensino superior não tenha obrigatoriamente uma cadeira de ética, uma cadeira de filosofia em todos os cursos, que, no meu ponto de vista, deveria ser obrigatório, justamente para nos dar uma dimensão ou outra que não o conhecimento puramente técnico. Eu costumo dizer, a brincar aos meus alunos da faculdade, que um especialista é um tipo que está condenado a saber cada vez mais sobre cada vez menos. E nós precisamos de saber mais sobre cada vez menos, mas não podemos ter o sentido do homem, no sentido da criança, no tal sentido do pai do homem. E é isso que eu acho que é o grande desafio. Mas eu sou otimista, por natureza e por dever de afeto, porque gosto muito dos meus netos e quero vê-los crescer. E, portanto, acredito que eles vão ser gente bem e gente bem formada. Mas temos que ser cautelosos e perceber quais são os fatores de proteção. Quando eu era miúdo, eu brincava na rua. E os meus netos em Almada não podem brincar na rua. Mas têm que brincar no ar livre. Isso é outra que é uma questão diferente. Nós não podemos pôr a brincar na rua como eu brincava na rua, mas eles têm que brincar ao ar livre, eles têm que perceber o risco, eles têm que ser autorregulados, eles têm que fazer avaliação de risco, sempre identificando os fatores de risco que eles estão presentes. Eles não podem atravessar ruas sozinhos com 5 anos, mas eles precisam perceber quais são os riscos e quais são os fatores de proteção que têm e desenvolvê-los. E eles são inteligentes.
mesmo a inteligência emocional que falava a doutora Cristina, que é fundamental. E é este quadro que é o grande desafio que nós enfrentamos como comunidade. Não é a escola, é como comunidade. A escola é só uma parte da comunidade. Muito bem. Obrigada, professor. Doutora Cristina, passo-lhe então aqui a palavra. De facto, já temos aqui algumas interessantes questões aqui colocadas através das nossas redes sociais. Pergunta-nos aqui o Rui Aspas se não seria de esperar que esta crise tornasse os seres humanos, tornasse os seres mais humanos, no fundo, com maior capacidade emocional, resiliência emocional. Sim, este era o idealizar que nós sempre fazemos e claro que eu também sonhei isto, também sonhei durante os tempos que estive em casa que iríamos ter mais tempo para nós, mais tempo para fazer pausa. Houve pessoas que perceberam realmente que o seu ritmo é diferente e que estão a fazer agora novas escolhas de vida. Há inclusivamente jovens famílias que eu fico muito feliz que estavam a pensar comprar uma casa maior na cidade e agora estão a pensar comprar uma casinha, mas é num sítio mais rural, garantir que tem um bocadinho de quintal e um bocadinho de espaço disponível. Mas, de facto, nós somos o que somos e claro que nós idealizamos e sonhamos sempre e isso é muito importante para nós realmente definirmos objetivos e criarmos, não é? E só assim é que podemos ser criativos, mas depois também temos de perceber aquilo que somos. E de facto, se a pandemia trouxe aqui uma oportunidade de pausa, também trouxe, como já falámos há pouco, muita questão de ansiedade e muito stress. E de facto, nós neste registro não somos capazes de escolher. E, portanto, esta autocrítica que nós fazemos todos os dias, não é? Todos nós nos criticamos diariamente por qualquer coisa, às vezes por coisas até ridículas. A natureza humana está sempre atenta por uma questão de sobrevivência e até por uma questão evolutiva, estamos sempre atentos ao perigo. Mas muitas vezes o perigo não passa, só mora na nossa imaginação e nos nossos pensamentos, e nós vivemos às vezes muito nos nossos pensamentos. E se nós nos tratarmos mais de uma forma natural e como dizia o professor Filipe, se nós nos tratarmos a nós como tratamos uma árvore, não é? Se plantarmos com carinho e dermos espaço para a árvore crescer, nós quando uma árvore ou uma planta ou um legume está a crescer e que está a crescer um bocadinho amarelado ou que as folhas não estão muito bonitas ou que não está a crescer bem, nós não ralhamos a planta, nós não criticamos a árvore por ela estar a crescer mal. Nós vamos olhar e ver, falta água, falta nutrientes, está muito sol, está muita... Nós vamos ver o que é que a planta precisa para crescer. E se nós fizermos isso connosco próprios e com as nossas crianças principalmente, se uma criança está a desenvolver-se, há ali qualquer coisa que não está a correr tão bem, e connosco próprios, não é ralharmos connosco, ralharmos com as crianças, mas percebermos o que é que não está bem e fazermos por isso. Porque eu estou convicta que todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos a cada momento. E se nós acreditarmos nisto, somos um bocadinho mais compassivos connosco e podemos ter esta atitude proativa de também melhorar, porque todos nós também estamos em permanente evolução e é muito importante fazê-lo em comunidade, como aqui também já foi dito. Esta ajuda mútua, não é? Que o Kropotkin falava da mútua LED, esta ajuda mútua é fator de evolução. Nós precisamos de nos conectar com os outros, ninguém desenvolve e ninguém cresce sozinho. E estender esta atenção e esta gentileza para o outro, o cuidar do outro, e o outro pode ser a natureza ou pode ser as outras pessoas, é cuidar também de nós. E nós percebemos que o bem-estar é uma competência que pode ser desenvolvida. Muitas vezes falamos em competências digitais e falamos na resiliência e falamos em muitas competências, mas depois não sabemos muito bem que pequenas ações é que nós podemos fazer para realmente as treinar. E aqui é importante realmente nós conhecermos um pouco mais da nossa natureza e eu deixo só o convite a cada um a olhar só para si próprio e às vezes está a fazer uma tarefa. Ainda ontem aconteceu com uma colega que ela dizia-me que fazia as coisas de uma determinada maneira, mas que não estava muito confortável com isso. Então, ok, então porquê que o fazes dessa maneira? Então, se há desconforto nessa tarefa, é porque alguma coisa não está bem e pode ser mudada.
Então, quando nós nos permitimos fazer uma pausa e observar com cuidado o que está a acontecer, nós podemos sempre, a nossa natureza sabe como encontrar o caminho certo. Que nós somos muito intuitivos e temos estas competências, se estivermos atentos a nós próprios. Portanto, é o convite a cada um confiar em si próprio e nas suas competências. Muito bem. Doutora Cristina, tenho que lhe fazer aqui uma questão também, esta é a última questão, não evito a fazer. Considera que existem respostas e recursos suficientes para a promoção da saúde psicológica em Portugal? Eu reparei que um dos seus últimos artigos foca neste tema, por isso coloco aqui também em cima da mesa. Eu acho que não há ninguém que consiga responder que sim, não é? Não é preciso ser psicólogo nem trabalhar na área da saúde. Nós sabemos que não temos recursos suficientes, porque... Doutora Cristina, sugestões que coloca em cima da mesa, já vislumbrando aqui um mundo pós-Covid, de impacto social. Eu acho que estes recursos... E aqui eu se calhar falava aqui em vários níveis. Por um lado, esta questão, nós precisamos de mais conhecimento sobre o nosso próprio funcionamento, sobre o próprio funcionamento do próprio vírus, da natureza. Isto, nos processos de orientação vocacional, quer em escolas há uns anos, quer agora, às vezes individualmente em consulta, eu sempre trabalhei muito com os jovens adultos, a questão de eles em termos profissionais se prepararem para coisas novas, para o inesperado. Eles estão-se a preparar para profissões que não existem, para coisas que ainda não foram inventadas, que nós estamos a inventar e que eles estão a inventar. E, portanto, nós já andávamos a preparar-nos para o inesperado. Mas depois veio o inesperado e nós ficámos admirados. Mas, de facto, isto são os desafios que vêm, que toda a humanidade teve sempre desafios que lhe são, não lhe são externos, porque de facto, não é? Nós provocamos, não é? Nós somos os agentes que provocamos estas mudanças, e também é importante nesta educação nós percebemos que nós temos um impacto imenso na natureza, e se havia dúvidas que não éramos nós que andávamos, as alterações climáticas não eram provocadas pelo homem, agora percebemos, o homem para e o planeta respira, não é? E, portanto, esta questão na educação é muito importante que os pais e que os educadores se sintam mais preparados, mas também precisamos de um sistema de saúde que trate a pessoa como um todo e que as pessoas não tenham de esperar um ano por uma consulta de psicologia urgente, não é? E que não esperem 6 meses ou 2 anos por uma segunda consulta. E, portanto, ao nível da saúde primária e da prevenção, e esta parte da psicoeducação é muito importante. Há pessoas que às vezes só precisam de uma pequena consulta ou de uma pequena conversa para perceber um bocadinho, para dar significado àquilo que estão a sentir e conseguir perceber o que é que podem fazer para a sua vida ser mais confortável, ser mais feliz e terem mais saúde. E portanto, todo este acesso aos cuidados de saúde nós temos um Sistema Nacional de Saúde fantástico, não é? Que a emergência também respondeu de uma forma fantástica. Agora precisamos ser também bons na prevenção e nesta continuidade dos cuidados. Portanto, é preciso mais profissionais, é preciso que os profissionais trabalhem em colaboração, não é? Porque muitas vezes nós vimos profissionais de várias áreas que são especialistas em várias coisas, mas depois é preciso também trocar aqui conhecimento e encontrar... Nós não vivemos em gavetas, não é? Nós somos só um e precisamos aqui de articular se calhar mais em termos profissionais para garantir que este conhecimento e que estas competências são desenvolvidas em nós e nos outros. Muito bem, muito bem. Obrigada, doutora Cristina. Passando aqui a palavra então ao doutor Filipe, e tendo em conta que grande parte dos nossos comentários estão a este nível, aqui nas responsabilidades políticas a nível das alterações climáticas e do estado do nosso ambiente, acha que os municípios estão no caminho certo com os planos municipais de adaptação às alterações climáticas? E como é que avalia a implementação dessas estratégias, doutor Filipe? Eu penso que, efetivamente, Portugal está bastante bem posicionado
ao nível da Europa no que respeita à adaptação às alterações climáticas a nível municipal. Houve uma série de circunstâncias para que isso acontecesse. Em Espanha o processo foi diferente, houve um estudo à escala nacional, em Portugal também houve um estudo à escala nacional e depois em Espanha houve estudos à escala das autonomias, das 17 autonomias. Mas Portugal, enfim, não estão estabelecidas regiões e, portanto, saltou-se imediatamente para o nível dos municípios. E os primeiros municípios foram Sintra, Cascais, Almada, e depois houve um projeto que foi organizado pela Agência Portuguesa do Ambiente e em que envolveu 26 municípios e portanto, enfim, isso, um deles foi precisamente Castelo Branco, não é? Castelo Branco foi um dos municípios que beneficiou desse projeto que consistia em fazer uma estratégia de adaptação às alterações climáticas e a metodologia que se usou, penso que é interessante mencionar aqui porque foi uma metodologia de empoderar os técnicos municipais. Quer dizer, a estratégia não foi feita pelos cientistas nos seus gabinetes, pelos investigadores, foi feita pelos técnicos com, digamos, a supervisão das pessoas na Câmara. E foi preciso convencer os presidentes da Câmara que, enfim, isto era uma coisa que era interessante e disponibilizar 2 técnicos e conseguiu-se fazer isso em 26 municípios. Foi um trabalho muito interessante, tive a oportunidade de percorrer o país e de falar com muitas pessoas e foi realmente muito gratificante. E portanto, nós depois escrevemos até um artigo científico sobre este assunto, em que Portugal fica muito bem posicionado, portanto, às vezes nós estamos bem na fotografia, Portugal às vezes está bem na fotografia, e portanto, e conseguimos continuar a estar bem na fotografia em muitos domínios, se nos esforçarmos, evidentemente, não é? E se formos organizados e persistentes, e aproveito a tarde foi-se para informar que há um projeto piloto que envolveu 8 municípios e que consiste em construir uma plataforma digital a nível municipal para que os municípios aí assim exponham e divulguem aquilo que estão a fazer em termos dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que foram já aqui referidos pela professora Cristina. E, portanto, esses 17 objetivos são extremamente importantes. Há países hoje em dia, na Europa, em que as decisões do governo são tomadas apenas depois de ver em que medida é que essas decisões contribuem para atingir as metas quantificadas de cada um desses objetivos. Estão a ver? Portanto, são realmente uma estrutura, não é? Quer dizer, que permite fazer uma avaliação de qual é a ação governativa em todo o mundo, enfim, num sentido em que há um consenso muito grande, porque são tudo objetivos realmente em que as pessoas se revêem e revêem, de facto, o futuro que desejariam ter para si e para as gerações vindouras. Portanto, esse projeto piloto foi financiado por uma fundação e vai ser lançado no dia, vamos lá ver se eu me lembro, no dia 12, creio eu, no dia 12 de novembro, enfim, com uma certa visibilidade e, portanto, é uma oportunidade, há um financiamento para qualquer Câmara do país, as 300 e tal câmaras do país, qualquer delas possa construir uma plataforma em que divulga aquilo que está a fazer em termos das metas, de atingir as metas a nível municipal dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito bem, Dr. Filipe. Ficamos com esta nota da data, vamos estar atentos.
espero que os responsáveis políticos também o estejam. Com isto, agradecer-vos o vosso tempo de estarem aqui, de facto, a partilharem connosco tão bons contributos. Temos aqui todos mais capacitados nestes domínios. Agradecer muito sinceramente e deixar só aqui a nota a quem nos está a seguir, que agora às 11 iremos já fazer aqui o primeiro encontro distrital de CLDS, os Contratos Locais de Desenvolvimento Social. Com certeza um novo momento de excelentes contributos e de partilha. Uma vez mais, obrigado e quem nos esteve a ouvir. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Foi um gosto. Bom dia. Que não é do velho arquidão que vejo o cais da Ribeirão, a volta que andas perdidão, se encontras companheira. O vento sopra nas vagas, o sol parece um morango, o tejo baila com as vagas, ai, aí será um fandango. Canoa para onde vai? Se algum barco estava nua, nunca mais voltes ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Canoa, conheces bem quantos docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abrandoa, nunca mais voltes ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Anda ainda a caminhar pela cidade, esta velhinha para quem tudo tem encanto, e apesar de ter perdido a mocidade, ainda anda a cantar castelo branco. Esta cidade cheia de encanto e beleza, a recordar os ilustres do passado, e eu não esqueço a nossa antiga devesa, e nem tampouco o nosso lusitano amado. Canto o jardim do passo por todos admirado, canto com muito orgulho o nosso poeta salvado, canto tudo com amor deste padrão de epopeia, cidade mais linda da vista que nos rodeia. Esta passagem tão breve que vou andar todo mundo em guerra pelo ver, se a riqueza maior é a ternura que possa existir em cada ser. Por isso eu cantarei até morrer, que nosso grande amor universal, que a paz e o amor possam crescer neste meu querido país que é Portugal. Canto o jardim do passo por todos admirados, canto com muito orgulho nosso poeta salvado, canto tudo com amor neste padrão de epopeia, que é a cidade mais linda da vista que nos rodeia. E a nossos alvos toda a minha solidão, nossos alvos toda a minha gratidão, porque foi ela que acabou com a solidão. Quando dizem que sou parva, que sou escrava das tuas mãos, e quando tocas guitarra fico muda, mole e luta tudo do que é meu pão. Não lhes mostro a minha garra, minha alma sem ilusão, pois quando tocas guitarra a caneta é uma espada com que raiva a solidão. Estou-te grata pela ingratidão e pelos fados que ao serão. Tu tocavas para as outras, menos parvos, menos loucos que não têm coração. Estou-te grata pela ingratidão e pelos fados que ao serão. Tu tocavas para as outras, menos parvos, menos loucos que não têm coração. Se soubessem que sou outra, que te trago quando sais, em versos amor do alto sofá do louco que depois me seduziu.
guitarra, a caneta é uma espada com grande solidão. Estou-te grata pela ingratidão e pelos fados que eu serão. Tu tocavas para ações menos parvas, menos loucas que não têm coração. Estou-te grata pela ingratidão e pelos fados que a serão. Tu tocavas para as outras menos parvas, menos loucas que não têm coração. Minha mãe, eu quero a minha saia engomada. Minha mãe, eu quero a minha saia engomada. Eu não quero ir à dança com ela enxovalhada. Eu não quero ir à dança com ela enxovalhada. Com ela enxovalhada, toda cheia de poeira. Com ela enxovalhada, toda cheia de poeira. Trabalhos e mais trabalhos para a nossa lavadeira. Trabalhos e mais trabalhos para a nossa lavadeira. Para a nossa lavadeira que está no rio a lavar. Para a nossa lavadeira que está no rio a lavar. Trabalhos e mais trabalhos que a mãezinha nos vai dar. Trabalhos e mais trabalhos que a mãezinha nos vai dar. Todo rapaz que não usa uma gravata ao peito. Todo rapaz que não usa uma gravata ao peito. Não é rapaz, não é nada, nem se lhe guarda respeito. Não é rapaz, não é nada, nem se lhe guarda respeito. Todo rapaz que não tem 3 ou 4 raparigas. Todo rapaz que não tem 3 ou 4 raparigas. Não é rapaz, não é nada, é um rapaz sem cantigas. Não é rapaz, não é nada, é um rapaz sem cantigas. O limão tira o fastio, a laranja o bem querer. Tira de mim o sentido, se me queres ver morrer. Lá vem a aurora, lá vem madrugada, que graça tem, que graça tem, que graça tinha. Lá vem a aurora de manhãzinha. Hei de morrer a pedir à mãe de nosso Senhor que nunca leva a tristeza aos olhos do meu amor. Lá vem a aurora, lá vem manhã nova, que graça tem, que graça tem, que graça tinha. Lá vem a aurora de manhãzinha. Coração, não andes triste, anda alegre se puder. Ainda te há de vir à mão o amor que tu queres. Lá vem a aurora, lá vem madrugada, que graça tem, que graça tem, que graça tinha. Lá vem a aurora de manhãzinha. A azeitona, por ser preta, também tem seu parecido. Ninguém se lembra do mundo
aurora, lá vem, madrugada, que graça tem, que graça tem, que graça tinha. Lá vem a aurora de manhãzinha, lá vem a aurora, lá vem, madrugada, que graça tem, que graça tem, que graça tinha. Lá vem a aurora de manhãzinha, lá vem a aurora de manhãzinha. Das bordas da cidade, no parque as crianças brincam a apanhar. Bem, no dia direito, com os chapéus de festa, vagabunda nas portas do inferno. Estes pais aqui, cadê a rua das casas? Ai, cá em cima, eu já estou na brasa. Onde está sorrindo, graça ao música no profundo. Lírio entre acordes, circular e disco. A luz vermelha não está a querer acender. Não estou a entender. Porque a minha versão